Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Ponto de Vista, programa de política, análises e entrevistas de Veja. Eu sou Lésia Dallagnol e a gente vai falar sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Bom, a gente começa o dia falando justamente sobre eleições. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data indica um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. A gente mostra aqui na tela a arte que mostra os cenários entre os candidatos, que mostra o cenário aqui em São Paulo, né, falando da disputa entre os candidatos a presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro, ele aparece com 36% das intenções de voto, ele que teve um recuo, né, na última rodada da Real Time Big Data aqui no estado. O Flávio tinha 38%, o presidente Lula também teve um recuo, ele tem agora 31% das intenções de voto, na última rodada era 34%. O Renan Santos, do Missão, que estava com 2%, ele cresceu para 10%. A gente, inclusive, mais para frente no programa, a gente vai falar aí sobre esse desempenho do Renan Santos. O Romeu Zema, ex-governador de Minas, do Novo, tinha 4%, subiu um pontinho percentual, está com 5% hoje. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que não tinha sido incluído ainda, né, na última rodada, não tinha sido testado, ele aparece hoje com 4% das intenções de voto. O Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, tem 3% dos votos, ele caiu 3 pontinhos percentuais, tinha 6%. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, não tinha sido testado na última rodada e hoje aparece com 3% das intenções de voto. No segundo turno, também ainda falando do estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados. A gente mostra aqui também esse cenário que foi testado pela Real Time Big Data. Num cenário de segundo turno no estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece ali com 47% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Aqueles que falaram que votariam em nulo ou branco são 4%, e aqueles que não souberam ou não quiseram responder são 5% do total de votos. A pesquisa também avaliou o cenário de rejeição na corrida presidencial no estado de São Paulo. Vamos ver aqui os números da rejeição. Quem aparece liderando ali esse índice da rejeição é o presidente Lula, com 51%. Logo atrás vem o senador Flávio Bolsonaro, que tem 50% da rejeição do eleitorado paulista. O deputado Aécio Neves tem 47% de rejeição. O Cabo Daciolo, que também é pré-candidato, tem 40%. Caiado e Zema aparecem ali com 40% e 38%, outros com 40% e 38%, com 38% e 34%, o Caiado e o Zema, e outros candidatos ali, a gente aparece com esses outros índices na tela. Bom, a gente chama agora para comentar esses resultados o repórter Bruno Caniato, que acompanhou a divulgação dessa pesquisa, destrinchou os números e fala com a gente ao vivo. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Já aproveito para te fazer uma primeira pergunta sobre a pesquisa. Como é que você avalia esses números entre Flávio e Lula, o desempenho de ambos da última rodada para essa? Bem-vindo. Olá, Laísa, bom dia para você, nossa audiência aqui no Ponto de Vista. Bom, Laísa, a primeira coisa que a gente tem que analisar nessa pesquisa, né, a gente vê que houve no primeiro turno um recuo de ambos os candidatos, né? A gente vê que tanto o Flávio quanto o Lula recuaram, ali alguns poucos pontos percentuais, mas recuaram em relação à pesquisa Real Time Big Data de março, e o que mostra ali um pouco de uma certa contradição, porque o Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo, ele é muito forte em São Paulo, né? Tanto que a gente lembra que em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele venceu as eleições em São Paulo, no estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, né? Tem ali mais de 32 milhões de habitantes, é um estado-chave para qualquer candidato, e a gente vê que a margem de vitória, a vantagem do Flávio sobre o Lula no primeiro turno, ela é bastante mais acirrada do que, por exemplo, tinha o pai dele nas eleições de 2022. E sobre o número de rejeição, a gente vê também que a polarização segue muito forte, né, Laís? Assim, o Lula lidera com 51%, mas ele é seguido imediatamente pelo Flávio com 50%. Então, como muitos analistas gostam de dizer aí, é uma eleição que ela é muito definida por quem é o outro candidato, né? Se eu não gosto do candidato que está concorrendo contra o meu, que propriamente pelo apoio, até porque os números de rejeição, eles superam o apoio, né? O presidente Lula tem 51% de rejeição e 30, 40, perdão, se puder voltar o slide ali, são muitos números que a gente vai acompanhando.
mas a gente vê que esses números de rejeição eles superam. E no segundo turno, Laís, a gente repara que esse empate, né, entre o Flávio Bolsonaro e o Lula no segundo turno, ele é algo que já havia sido mostrado em pesquisas anteriores, né? A grande novidade aí, eu acho que seria o recuo de ambos, né? Enquanto os dois lados estão fazendo campanha, estão falando ali que se o caso Master favorece ou prejudica mais um dos lados, né? A gente vê que, na verdade, os escândalos de corrupção ou a questão com a tarifa dos Estados Unidos vem impactando de modo geral, né? Tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro, eles vêm perdendo esse espaço, Laís. Bruno, quem eu chamo agora para participar da conversa aqui com a gente é o cientista político Rubens Figueiredo, que já está aqui na tela comigo. Professor, bom dia. Queria já começar te fazendo uma pergunta, levando em consideração essa análise aí do repórter do Bruno Caniato, que é justamente sobre essa continuidade de um cenário de polarização entre o PT e o PL, entre Lula e Flávio Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral e sempre acaba sendo um dos principais pontos de atenção no país. Esses resultados que a gente viu hoje ali, tanto de primeiro quanto de segundo turno da Big Data, especificamente do estado de São Paulo, mostra uma disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas ambos os candidatos a gente mostrou que tem uma rejeição forte do eleitorado, né? O que a gente pode esperar aí nessa pré-campanha, caminhando aí para as eleições entre ambos os candidatos? Bom dia. Bom dia, Tainá. Olha, primeiro, essas taxas de rejeição são historicamente muito altas, né? É verdade que a pergunta que eles fazem permite uma rejeição múltipla, né? Não é única. Você pode rejeitar mais de um candidato, mas, grosso modo, metade do eleitorado rejeita o Flávio e metade rejeita o Lula. É muita rejeição, né? É uma campanha, uma eleição onde você vai votar em quem você gosta menos, né? E não naquele que apresenta o melhor projeto. E essa pré-campanha ela está sendo muito marcada por fatos extraordinários, né? Então você tem esse pacote de bondades aí do presidente Lula, com isenção de imposto de renda, financiamento para caminhão e para móveis de casa própria, o próprio Desenrola, que é uma maneira de você melhorar as condições das dívidas dos eleitores. Por outro lado, você tem dificuldades como o tarifaço, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas, você tem problemas fiscais. Então é uma pré-campanha muito, vamos dizer assim, dinâmica, né? E os mega acontecimentos aí, como a questão do Banco Master e o INSS, que está para ser um pouco melhor esclarecido. Então é um cenário de muito dinamismo de acontecimentos e de uma rejeição que impede grandes movimentações índices de intenção de voto. Sim. Bom, já volto com vocês, a gente vai trazer um outro dado aqui que a gente acabou mencionando, mas que enquanto Lula e Flávio Bolsonaro, eles travam ali essa batalha acirrada pela liderança na disputa presidencial, tem um candidato que está correndo por fora e que vem ganhando tração, pelo menos entre o eleitorado de São Paulo. Essa pesquisa Real Time Big Data mostra que o ativista Renan Santos, do Missão, foi o único pré-candidato ao Planalto que cresceu junto aos eleitores paulistas. Eu vou chamar o Bruno de novo para falar aqui comigo sobre isso. A gente mostrou na tela ali alguns dados, daqui a pouco a gente vai mostrar de novo. Bruno, a gente viu que o Renan está com 10% agora das intenções de voto, né? Isso aí pode ser alguma ameaça para os outros candidatos? Ele tem potencial de mais crescimento ainda? O que você acha? Laís, a gente vê esses 10% são em São Paulo, né? O eleitorado aqui do estado de São Paulo, mas ainda é um salto bem surpreendente. Ele saiu, na pesquisa de março, ele tinha 2% do eleitorado, estava ali embolado com os outros presidenciáveis do que a gente chama de terceira via, né? E agora ele aparece com 10%. E o dado, além desse salto que é bem considerável, ele ainda tem esse mérito de ser o único dos presidenciáveis que avançou. Como a gente pode ver aí na tela, o Flávio recuou, o Lula recuou,
Os outros presidenciáveis ou recuaram ou estavam ali estáveis, mas só o Renan Santos conseguiu avançar esses 8 pontos de uma vez, né? Um período até razoavelmente curto, e ele aparece na liderança desse grupo aí que a gente chama de terceira via, né? Que a gente coloca que são os ex-governadores Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, o Aécio Neves, que aparece pela primeira vez na pesquisa, ele não tinha sido testado na pesquisa anterior, mas estreou aí com 3% do eleitorado. O Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja candidatura também aí está, digamos, sub júdice, tem alguns entreveros com o partido, então ele próprio não tem se pronunciado sobre isso. Então a gente vê o Renan Santos encabeçando essa lista aí dos alternativos, digamos assim, mas e ele tem uma distinção em relação a esses outros, né, que o Renan Santos é um ativista, né, empresário e ativista do Partido Missão, que é o antigo Movimento Brasil Livre, certo? O antigo MBL, que tem uma característica, tem 2 características muito centrais. Primeiro, de ser muito popular entre o eleitorado mais jovem, é um candidato que consegue dialogar ali mais nas redes sociais, tem uma estratégia muito focada na questão do empreendedorismo do jovem, né? Eles falam muito sobre isso, sobre você ter sua própria empresa, são alguns por trás de uma campanha com anti-CLT, né? Seja você mais PJ, eles têm esse tipo de discurso. E outra característica muito típica desse movimento que originou Missão é bater em todo mundo, né, Laís? Até a gente viu, se você entrar nas redes sociais do Renan Santos agora mesmo, ele fez um comentário sobre algo que foi dito pelo Flávio Bolsonaro ontem. Nós tivemos aqui o fórum, Veja Fórum Rumos do Brasil, o Flávio Bolsonaro fez um comentário ali sobre o Bolsa Família, que compartilha ali uma visão mais ou menos com a visão do PT, e o Renan Santos foi lá nas redes e soltou um vídeo falando lá, Flávio repetindo o discurso de Lula. Então ele se vale muitas vezes, enquanto outros presidenciáveis ali, o Caiado, o Zema, eles têm uma proximidade maior com o bolsonarismo, com a direita, de modo geral, o Renan Santos ele tem esse apelo, digamos assim, junto ao eleitorado, que é bater em todo mundo, Laís. Sim, né? Justamente estava falando dessas diferenças, né, da candidatura dele. Ele tem feito uma vaquinha online, né, para custear a campanha dele. Ele que critica o financiamento com recursos públicos das campanhas eleitorais. Ele até atingiu uma marca aí recentemente da campanha digital dele, da vaquinha digital. Eu queria continuar falando desse assunto com o professor Rubens, que está aqui na tela também com a gente. Professor, a gente teve esse resultado aí do Renan Santos. A pesquisa, obviamente, está falando só do estado de São Paulo. O Renan, que tem muito forte seu eleitorado, ele é de São Paulo. Mas a gente vê que isso... Como é que você vê esse resultado aí, esse crescimento do Renan? Ele tem potencial para ocupar, de fato, essa liderança da terceira via e de crescer para outros estados do país também? Como é que você avalia esse desempenho? Olha, o Renan Santos, ele é o único candidato que representa uma opção antissistema, né? Então ele não é só oposição, ele é contra o sistema, ele é contra todos os outros candidatos e contra o que, de certa maneira, está acontecendo no Brasil. Agora, é um salto muito grande sem que tenha acontecido algo tão espetacular assim que justifique esse salto. A gente tem, na verdade, Bruno, um eleitorado muito desconfiado, né? O brasileiro está muito desconfiado. Um eleitorado que está avaliando muito mal as instituições de uma maneira geral, o Congresso, o Supremo. Esse eleitorado está sem muita paciência dos caminhos, vamos dizer assim, institucionalmente estabelecidos, né? Tais como você demorar para aprovar leis e coisa dessa natureza. E é um eleitorado um pouco que quer menos ajuda do Estado e quer se virar mais. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.